depois daquela famigerada atuação ali dos protagonistas, né? Do Keanu Reeves com a nerfagem, né? A do nerfagem, Neo, né, cara? aquela sacanagem de Matrix, ele não faz isso em John Wick. Isso é bom. Isso é positivo pro cinema, principalmente. Se você estava esperando que John Wick fosse o filme do semestre, eu acho que vai ser. John Wick 4 é melhor do que a gente pensava, meu querido herói, minha querida heroína. Vale a pena lembrar da suspensão de descrença. Isso aí, é bom saber. Suspensão de descrença, ela foi bem estabelecida no filme 1, 2 e 3. Esse filme, ele usa bastante a sua suspensão de descrença. O filme, Elvis, o John Wick, a gente assistindo lá, a gente pensou... É um super-herói, A gente pensou assim, pô, esse cara é um super-herói de verdade. É. O cara leva umas pancadas lá e você pensa assim, o John Wick não é desse mundo. Então, cara, se você gosta de realismo, aquela coisa meio The Last of Us, Não. você não vai gostar desse tipo de ação. Que é Gary Stu, sabe? Tem Mary Sue, tem o caramba de Sue aí. Sim, então tem. é cheio de personagens de alto nível, são super-heróis. E a gente adora essa bagaça, velho. Adoro, cara, é bom demais. O John Wick cai de um prédio, pá! Ele bate em duas colunas, cai e sai bambeando assim, ó. Continua, meu amigo, que eu quero ver você matar essa galera. É isso aí, cara. E os vilões são do mesmo jeito, não é só ele, não. Os caras também levam umas porradas. Não, ele apanha pra caramba, né? O John Wick apanha sempre. Ou seja, os caras que são treinados ali na tábula, né, Elvis, eles têm um outro nível. Isso. Outro nível. E a gente já sabe disso do filme 1, 2 e 3. Exatamente. Não precisa de explicação pra isso, né, Elvis? Não precisa. Foi estabelecido o nível de ação, é estabelecido o nível, vamos dizer assim, de resistência dos personagens e do que eles conseguem fazer no nível sobre-humano. Sim. Então, meu querido, se você tá esperando respostas, se você tá esperando, ele faz isso porque ele é... Não tem, ok? É peia, é na pleura direto, meu amigo. Então, cara, show de bola, é muito bom ter esse tipo de filme. Agora, o diretor Chad Stahelski, ele chegou a um nível gigantesco nesse filme, cara. Todas as cenas de ação são empolgantes, interessantes e no final, no último arco, tem um plano sequência com uma visão aérea de tirar o fôlego, velho. É muito bom, cara. É muito bom mesmo. Gostou da ação dos 3 primeiros? Você vai babar na ação desse 4º filme. É incrível mesmo. A ação é sensacional nota mesmo. 10, nota 10. Quem não pode assistir esse filme? Se você é um cara cheiroso. Se você não gosta de tiro na cara. Se você não gosta de... Vários, né? Vários tiros na cara. Se você é um... Neil Druckmann da vida aí, o diretor, criador de The Last of Us, que armas matam, sai de perto. Sai de perto, não vai. Não vai, você vai ter um infarto logo nos primeiros 10 minutos de filme. A história, ela é um desfecho do primeiro filme, cara. Sim. Certo? Relacionado ali ao protagonista, ao John Wick. Ela se destoa muito do terceiro, cara. Sabe aquele negócio de ele tá fugindo e todo mundo querendo pegá-lo? Isso tem, mas não é igual. Mas o tom é diferente por causa dele. É diferente por causa do John Wick. Isso. Elementos são acrescentados ali pro cara que você pensa, caramba, velho, os caras mudaram, os caras inovaram isso aí. E você tem agora um vilão que persegue o John Wick, que tem o mesmo nível do John Wick. Porque no terceiro filme era meio que o John Wick atrás das pessoas que ele, né, deveria se vingar e tudo mais. Então você tem agora a diferença do John Wick, que a gente não vai falar. Ele tem um plot diferente. E aparece esse vilão, que é o Marquês. Sensacional, cara. O cara novinho, quando ele aparece, a gente ficou assim... Esse cara aí é muito bonitinho pra ser um vilão. Calma aí que a gente vai falar dos personagens. Mas o cara... se garantiu mesmo. Esse vilão é introduzido nessa história e ele amplia o world build. Você entende melhor como é que funciona todo aquele cenário ali dos hotéis, da cúpula, né? Sim. E tal. Então é bem legal mesmo. Eu acho que esse filme vai muito bem na bilheteria. Se Deus quiser, John Wick vai ser um sucesso porque merece mesmo. Tanto Keanu Reeves como toda a produção. E outra coisa, galera... Zero lacrate. Zero, absolutamente zero. É um filme de ação com muita porrada, muito sangue, muito tiro, muito nunchaku,
katana, tudo legal. Mulheres lutam muito bem, homens lutam muito bem. Nada de chororô, de mimimi, de blá blá blá. Não, tem personagens negros, tem personagens mulheres, tem tudo, cara. Incrível mesmo John Wick. Pra John Wick, nota 9.8. O que o David Leitch e o Chad Stahelski fizeram em 2014 muda a forma como parte da indústria trata a ação contemporânea. Não que a questão da ação coreografada seja uma novidade pura com John Wick, não é isso, mas o formato, o método daquele filme, ele acaba influenciando tantos outros realizadores e a gente pode observar isso no cinema de ação e também na televisão. E é óbvio que a gente pode direcionar parte da atenção justamente para a retomada da carreira do Keanu Reeves, o que o próprio ator reconhece como John Wick foi importante para a sua filmografia. Se você é fã da franquia, não vai reclamar da ação, mas quanto a roteiro, esse filme tem alguns problemas, a começar pelo tempo de duração. 169 minutos, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é esse, né? Mais tempo para ação, e o lado ruim é uma falta de estruturação básica de algumas passagens. Então ele vai expandir a própria mitologia interna de John Wick, com mais pancadaria, com mais troca de tiros. Os blocos de ação são muito maiores do que a gente já vinha acompanhando anteriormente nos 3 filmes da franquia. Isso aqui não vai gerar reclamação de ninguém, eu tenho certeza. Só que aí, John Wick 4 vem com essa proposta do risco elevado. Ou seja, cada minuto que passa, o risco aumenta mais e mais, também pela adição de novos personagens. É até curioso pensar no desenvolvimento da franquia John Wick, quando você pega a história de origem, de vingança, que envolve um cachorro também, e aí você passa para o que John Wick apresenta em John Wick 4. Você vai ter toda uma estruturação de poder e ordem a partir da alta cúpula. Isso aplicado para o John Wick funciona de 2 maneiras. Primeiro, para reforçar alguns traços da sua personalidade, que a gente já acompanhou em filmes anteriores, pegando, aliás, uma base do terceiro para desenvolvimento e continuação, e além disso, de como o risco envolvido em John Wick 4 ele é muito maior e nunca havia sido explorado na franquia. Isso justifica várias e várias viagens aos locais de interesse, mas eu penso que o filme deixa a desejar na articulação do primeiro ato, quando ele busca por um equilíbrio entre personagens antigos, do mesmo modo que tem que trazer então esse risco exagerado pelos novos personagens. Em John Wick 4, a produção exige por vezes um número muito alto de concessões que o público precisa fazer para não ligar para a falta de interferência externa. É um filme pensado para um núcleo de 10 personagens que tem problemas quando precisa expandir com o cotidiano. O que eu quero dizer com isso? As ruas são muito bem aproveitadas para ação coreografada entre carros, tiros, pancadaria. Você não sente, na verdade, o cotidiano de Paris, por exemplo, de Berlim, como isso tudo é aplicado para John Wick 4. Então parece que o público fica refém de algumas explicações básicas. E como John Wick 4 faz para superar isso? Ele usa um método suave de narração. O que é isso? Ele vai te trazer a narração não de forma abrupta, mas sim uma passagem no rádio, para explicar então onde é que o John Wick está, quem está caçando o John Wick, por que o John Wick está sendo caçado e quanto vale a cabeça dele. Tecnicamente até essa decisão é interessante porque envolve a trilha sonora, e as canções aí são importantes para alguns segmentos de ação. Dito isso, eu penso que o segmento final de John Wick 4 talvez gere alguma controvérsia, e aí eu miro muito para questão de franquia. Estabelecimento de franquia, personagens novos que são apresentados e um possível aproveitamento em spin-offs. Mas enfim, eu tenho um problema com o roteiro, mas não com a ação. Na ação, você tem tributos muito bacanas ao Bruce Lee, por exemplo, quanto à direção ao Sergio Leone. E aqui eu digo tributos porque não é aquela tentativa forçada de cópia, de trazer, a assinatura de um diretor e aplicar de qualquer maneira aqui. Não. São pequenos elementos que, aproveitados dentro da dinâmica de ação de John Wick, acabam rendendo aí cenas bem interessantes. Falando sobre John Wick, eu queria falar sobre o tempo do filme, porque isso vai retornar em vários aspectos do que eu vou falar aqui no vídeo. O filme ao todo tem 2 horas e 50, arredondando aí, então ele é um filme bem mais longo comparado aos filmes anteriores, e eu preciso dizer que eu senti esse tempo no filme. Apesar de ter muita ação, inclusive assim, gente, o filme inicialmente, eu acho que tem meia hora de porradaria assim, sem parar, é realmente absurda a ação desse filme.
ela tá cada vez mais grandiosa, mas preciso dizer também que às vezes tem alguns exageros, mas assim, tem cenas também, nessas cenas de luta, que eles acabam reaproveitando situações dos filmes anteriores. Então, eu sinto também que esse filme, ele é uma passagem não só de personagens que acabam aparecendo, mas também de alguns cenários, alguns estilos de luta que a gente já tinha visto nos filmes anteriores. Então, ele realmente vem com essa proposta de contemplar o que foi a franquia, de trazer uma conclusão de fato para essa história, e isso é feito de forma muito efetiva aqui. Eu só acho realmente que eles podiam condensar mais, mas eu acho que muito do tempo do filme é porque a gente tem uma história mais longa aqui também. John Wick elevou as coreografias de luta, não é à toa que tantos filmes vieram depois ou tentaram reproduzir o que é visto aqui, e John Wick é muito único mesmo. Eu já cheguei a comentar isso em outros vídeos também, quando a gente já tinha visto alguns filmes do mesmo gênero, vamos colocar dessa forma, e John Wick faz de forma muito singular. Gente, assistir esse filme no telão é algo que você deve fazer. As cores trabalhadas, elas estão muito bonitas, e eu acho que elas também trazem grandiosidade nas cenas, principalmente porque eles acabam trabalhando muitos planos abertos, então você acaba tendo muitos detalhes em cena. Como eles trabalham as cenas é algo realmente magnífico e muito técnico, principalmente porque a gente tá falando de John Wick, né? É algo realmente absurdo o que foi feito. Então, vamos colocar aí, cenas do Japão e dos nunchucks pra mim foram as minhas favoritas. Isso é algo que fica mais pro início do filme, vamos falar dessa forma. Os filmes anteriores tinham as suas histórias, né, como eu vinha falando aqui, em meio das cenas de ação. E aqui no Baba Yaga eu sinto que da mesma forma que o filme, ele engrandeceu tanto no tempo de filme como nas cenas de ação, a história também aumentou. Então eu acho que muito da gente ter esse tempo de filme a mais veio porque a gente tem mais história sendo contada. Até porque foi como eu falei, John Wick cada vez mais tem engrandecido a sua história, as suas problemáticas. Então aqui a gente já vê mais, por exemplo, da própria cúpula, a hierarquia, como funciona. Então eles se aprofundam mais ainda no universo que é o John Wick. No que os outros filmes iam introduzindo determinadas coisas, nesse a gente tem uma introdução de entendimento geral, até mesmo pra gente ter essa conclusão. Foi o que eu falei, eu acho que John Wick 4, Baba Yaga, de uma forma geral, é um filme que ele de fato quer concluir bem a saga, quer contemplar tudo que foi feito e fazer de forma grandiosa essa chave final.